A vida, muitas vezes, nos coloca diante de situações que parecem sem sentido. Você já se pegou perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Ou, será que Deus realmente tem um propósito nisso tudo? Se essas dúvidas já passaram, pelo seu coração saiba que você não está sozinho. Hoje, eu quero te mostrar uma verdade poderosa. Nada na sua vida acontece por acaso. Cada desafio, cada atraso e cada porta fechada fazem parte de algo maior do que conseguimos enxergar agora. E quando compreendemos isso, nossa forma de encarar as dificuldades muda completamente. Mas antes de continuarmos, eu tenho um convite especial para você. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Seu simples gesto pode ser exatamente o que Deus quer usar para alcançar outra pessoa hoje. Agora, reflita comigo. E se tudo, o que você está enfrentando agora não for um erro ou um castigo, mas uma preparação para algo muito maior? E se aquilo que parece ser um obstáculo for, na verdade, um trampolim para o propósito que Deus tem para a sua vida? Hoje, vamos aprofundar essa verdade e descobrir como Deus usa cada detalhe, até mesmo as dificuldades, para cumprir o seu plano perfeito. Fique comigo até o final, porque essa mensagem pode transformar a maneira como você enxerga a sua situação. O plano de Deus vai além da nossa visão. Um dos maiores desafios da nossa fé é tentar entender o que Deus está fazendo. Muitas vezes, olhamos para as circunstâncias e não conseguimos enxergar sentido algum. Parece que tudo está desconectado, sem propósito. Mas a verdade é que Deus vê além. Nossa visão é limitada. Somos como alguém segurando apenas uma peça de um grande quebra-cabeça. Não conseguimos ver o todo, apenas um fragmento. E é exatamente aí que a fé entra. Deus, por outro lado, vê o quadro completo. Ele sabe exatamente como cada detalhe da sua vida se encaixa em algo muito maior. Aquilo que hoje parece um atraso, um erro ou uma perda pode, na verdade, ser parte de um plano muito maior do que você imagina. Nada na sua vida é desperdiçado. Quantas vezes você passou por situações que, no momento, pareciam ruins, mas depois percebeu que elas te levaram a algo melhor? Talvez você tenha perdido um emprego, mas logo depois surgiu uma oportunidade maior. Ou um relacionamento que terminou, mas que te preparou para algo que faz muito mais sentido. A Bíblia nos ensina que Deus não desperdiça nada. Em Romanos 8:28 está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é uma promessa poderosa. Todas as coisas cooperam para o bem. Não apenas os momentos bons, mas também as dores, as esperas e até as perdas. Deus usa tudo para moldar você, fortalecer sua fé e te preparar para o que Ele tem reservado. O que parece caos, Deus usa para alinhar sua jornada. Imagine um tapete bordado à mão. Se você olhar pelo lado avesso, verá apenas um emaranhado de fios sem ordem aparente. Parece confuso, bagunçado, sem um padrão claro. Mas quando você vira o tapete para o lado certo, percebe que cada fio tem um propósito, formando um desenho perfeito. Assim é a nossa vida. Do nosso ponto de vista, muitas vezes parece que tudo está fora de controle. Mas Deus está bordando sua história com perfeição. Ele usa cada detalhe para te levar exatamente onde você precisa estar. Mesmo quando você não entende. Mesmo quando parece que nada está saindo como você planejou, Deus não erra. O que hoje parece um desvio no caminho pode ser, na verdade, a rota exata que Ele desenhou para te levar ao seu propósito. Você confia no processo ou precisa entender tudo? Agora, esse é um dos maiores desafios da nossa fé. Queremos explicações imediatas. Queremos entender o porquê das dificuldades antes mesmo de atravessá-las. Mas Deus trabalha diferente. Ele nos convida a confiar primeiro, para depois enxergarmos. Lembre-se, fé não é enxergar para crer. Fé é crer mesmo, quando ainda não enxergamos. Jesus disse algo profundo em João 13:7. O que eu faço agora, você não entende, mas depois compreenderá. Talvez hoje, você não entenda os desafios que está enfrentando, mas um dia, quando olhar para trás, verá que tudo fez sentido. Cada lágrima,
Cada espera, cada porta fechada, nada foi em vão. Tudo fazia parte do plano perfeito de Deus para a sua vida. O que fazer enquanto você ainda não vê o quadro completo? Se hoje você está em um momento de incerteza, de luta, de perguntas sem resposta, aqui está o que você precisa fazer. Confie que Deus sabe o que está fazendo. Ele já viu o seu futuro e sabe exatamente como tudo se encaixa. Pare de lutar contra os processos de Deus. Muitas vezes, tentamos forçar portas que Ele fechou para o nosso próprio bem. Seja fiel no presente. O que Deus está te ensinando hoje? Qual área da sua vida precisa ser moldada antes de você chegar ao próximo nível? Lembre-se de que a espera nunca é tempo perdido. Deus está te preparando, fortalecendo e alinhando todas as coisas. Hoje, pode parecer que você está sem direção, sem respostas, sem entender o porquê de tantas dificuldades. Mas acredite, Deus já está à sua frente, organizando cada detalhe. Você não precisa entender tudo agora. Precisa apenas confiar que Ele sabe exatamente o que está fazendo. Os detalhes da vida também fazem parte do propósito. Quando falamos sobre propósito, geralmente pensamos em algo grandioso, um chamado especial, um feito extraordinário ou um destino marcante. Mas o que poucos percebem é que o propósito de Deus não está apenas nos grandes momentos da vida, mas também nos pequenos detalhes do dia a dia. Já parou para pensar que nada na sua vida acontece por acaso? Até mesmo os encontros inesperados, os atrasos, as mudanças de rota e as pequenas decisões diárias podem estar alinhados ao que Deus está preparando para você. Os pequenos detalhes carregam grandes propósitos. A Bíblia está cheia de histórias que mostram como Deus usa pequenas circunstâncias para realizar grandes planos. Pense em Moisés. Quando bebê, sua mãe o colocou em um simples cesto e o deixou no rio. Aos olhos humanos, parecia um ato desesperado, mas Deus usou esse detalhe para conduzi-lo até a filha do faraó, colocando-o no palácio egípcio, onde seria preparado para anos depois libertar o povo de Israel. E Davi, um jovem pastor que, em um dia aparentemente comum, foi enviado por seu pai para levar comida aos irmãos no campo de batalha. Aquele pequeno ato de obediência o colocou diante de Golias e mudou sua história para sempre. Esses exemplos nos ensinam algo profundo. Não subestime os pequenos detalhes da sua vida. Aquela conversa inesperada pode ser um direcionamento de Deus. A oportunidade que parecia pequena pode ser a porta para algo muito maior. O atraso que você achou ruim pode ter sido um livramento no seu caminho. Os atrasos e as mudanças de rota também fazem parte do plano. Muitas vezes, ficamos frustrados quando as coisas não acontecem como planejamos. Queremos tudo no nosso tempo, do nosso jeito. Mas Deus não trabalha segundo o nosso relógio. Ele age no tempo perfeito. Quantas vezes você quis muito algo e sentiu que Deus estava demorando para responder, mas depois, quando finalmente entendeu o que Ele estava fazendo, percebeu que o tempo dele era muito melhor do que o seu? A Bíblia nos ensina em Provérbios 16:9. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Isso significa que nem sempre nossos caminhos seguirão como planejamos, mas podemos ter certeza de que Deus sempre tem a melhor rota para nós. Os atrasos, as mudanças de direção, até mesmo as portas que se fecharam diante de você, podem ser Deus te livrando de algo que não era para você ou te preparando para algo ainda maior. Cada momento da sua vida está te levando para onde Deus quer que você esteja. O que parece sem sentido hoje pode ser essencial para o propósito que Ele está preparando para você. Como você pode enxergar Deus nos detalhes da sua vida? Se você deseja começar a perceber Deus nas pequenas coisas, aqui estão 3 passos essenciais. Esteja atento ao que acontece ao seu redor. Muitas vezes, estamos tão focados no futuro que não percebemos os sinais que Deus nos dá no presente. 2. Agradeça pelos detalhes. O simples fato de acordar, respirar e ter uma nova chance já é uma prova de que Deus está cuidando de você. 3. Confie nos processos. Mesmo quando parece que as coisas não estão saindo como você queria, lembre-se de que Deus nunca perde o controle da sua vida. Nada acontece por acaso. Deus está escrevendo sua história.
Você pode não entender agora, mas cada detalhe está sendo organizado por Ele. O que hoje parece sem propósito pode ser exatamente a preparação para algo extraordinário que Deus está planejando para você. Então, ao invés de questionar cada mudança ou cada momento inesperado, comece a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Como esse momento faz parte do teu plano para a minha vida? Se você confiar, mais cedo ou mais tarde, verá que tudo fazia parte de um propósito maior. As dores e desafios são ferramentas de Deus. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos desafios, perdas e momentos de dor. Ninguém passa por este mundo sem ser provado. Mas por que Deus permite isso? Muitas vezes, achamos que as dificuldades são sinais de abandono, que Deus não se importa ou que as coisas saíram do controle. Mas a verdade é que as lutas não são castigos, e sim ferramentas que Deus usa para nos moldar e fortalecer. Deus usa as dores para nos fortalecer. Imagine um ferreiro trabalhando em uma espada. Para que ela fique resistente e afiada, precisa passar pelo fogo e pelo martelo. O metal é aquecido até ficar incandescente e depois é golpeado várias vezes até tomar a forma desejada. Em seguida, ele é resfriado e afiado. Esse processo é intenso e doloroso, mas é necessário para que a espada seja útil. Assim também acontece conosco. As dores da vida são como o fogo que nos purifica. Os desafios são como o martelo que nos molda. Se nunca fôssemos testados, nunca cresceríamos. A Bíblia nos ensina essa verdade em Tiago 1, 2, 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Ou seja, sem provações, não há crescimento. Se tudo fosse sempre fácil, nunca desenvolveríamos fé, paciência, resistência ou sabedoria. Mas Deus nos ama tanto que permite que passemos por desafios para que sejamos fortalecidos e preparados para o seu propósito. As dificuldades nos aproximam de Deus. Talvez você já tenha percebido isso na sua própria vida. Muitas vezes, é nos momentos de dor que mais buscamos a Deus. Quando tudo está bem, corremos o risco de nos distrair, nos afastar ou até achar que não precisamos tanto dele. Mas quando enfrentamos tempos difíceis, perdas, decepções, enfermidades ou incertezas, nos voltamos a Deus com mais intensidade. A Bíblia diz em Salmos 34:18: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Isso significa que Deus nunca esteve tão perto de você como nos momentos em que você chorou, sentiu medo ou achou que não conseguiria seguir em frente. O sofrimento nos faz olhar para Deus e perceber que dependemos completamente dele. As batalhas preparam você para algo maior. Já parou para pensar que os desafios que você enfrenta hoje podem estar te preparando para um futuro que você ainda não consegue enxergar? A história de José no Antigo Testamento nos ensina exatamente isso. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e preso. Parecia que sua vida era uma sequência de injustiças. Mas tudo aquilo estava moldando José para algo maior. No tempo certo, Deus o colocou como governador do Egito e, através dele, milhares de vidas foram salvas, inclusive a sua própria família. Os sofrimentos de José não foram em vão. Eles foram a preparação para o cumprimento do plano de Deus. Talvez as dificuldades que você enfrenta hoje sejam o treinamento para algo muito maior que Deus está preparando. Talvez a sua dor de hoje seja a chave para ajudar outras pessoas no futuro. Talvez as lutas estejam te tornando mais forte, mais maduro e mais próximo de Deus. Nada acontece por acaso. Se Deus permitiu essa fase na sua vida, é porque Ele quer transformar isso em algo poderoso. Como lidar com os momentos difíceis se você está enfrentando tempos de dor e desafios? Lembre-se destas 3 verdades. O sofrimento não é eterno. Nenhuma dor dura para sempre. Pode parecer que essa fase nunca vai passar, mas no tempo certo, Deus trará restauração. Você não está sozinho. Deus está ao seu lado em cada momento, fortalecendo e guiando você, mesmo quando você não sente ou não vê.
Deus tem um propósito para sua dor. Você pode não entender agora, mas um dia olhará para trás e verá que tudo fazia parte de um plano maior. A sua dor será um testemunho. Talvez hoje você esteja chorando, mas chegará o dia em que sua história será usada para encorajar outras pessoas. O que hoje é uma luta, amanhã será um testemunho de superação. Deus não desperdiça nada. Cada lágrima, cada dificuldade, cada momento difícil faz parte de um processo que está te levando para algo extraordinário. Então, ao invés de perguntar, por que estou passando por isso? Comece a perguntar, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Se você confiar, verá que Deus está usando até os desafios para te levar ao propósito dele. Exemplos bíblicos: José e Jó. Muitas vezes, ao enfrentarmos desafios, sentimos que estamos sozinhos, ou que ninguém mais passa pelo que estamos passando. Mas a Bíblia nos mostra que Deus sempre usou processos difíceis para preparar seus filhos para algo maior. Vamos olhar para duas histórias poderosas: José e Jó. José, o homem que foi preparado pela dor. A história de José, no Antigo Testamento, é um dos maiores exemplos de como Deus transforma sofrimento em propósito. José era um jovem sonhador. Deus lhe deu visões de que ele ocuparia uma posição de liderança, mas ele jamais imaginava o processo que precisaria enfrentar antes de chegar lá. Seus próprios irmãos, movidos pela inveja, decidiram se livrar dele. Primeiro planejaram matá-lo, mas depois o venderam como escravo. José foi levado ao Egito, separado de sua família e de tudo que conhecia. Parecia que seus sonhos haviam acabado, mas Deus estava no controle. Mesmo na escravidão, José manteve sua fé. Deus o fez prosperar na casa de Potifar, mas mais uma vez ele foi injustiçado. Acusado falsamente, foi preso sem ter cometido crime algum. Anos se passaram. Aos olhos humanos, José parecia esquecido, mas Deus estava apenas esperando o tempo certo. Então, um dia, tudo mudou. José foi chamado para interpretar os sonhos de Faraó, e naquele momento, tudo o que ele havia vivido fez sentido. Ele foi colocado como governador do Egito, responsável por salvar milhares de pessoas da fome, incluindo sua própria família. Aqueles mesmos irmãos que o venderam agora precisavam de sua ajuda. E quando José os reencontrou, declarou uma das frases mais poderosas da Bíblia: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Essa história nos ensina 3 lições valiosas. Os processos dolorosos fazem parte da preparação de Deus. Se José não tivesse passado por tudo aquilo, ele não estaria pronto para liderar no momento certo. Nem tudo o que parece injusto é o fim. Às vezes, é apenas um caminho para algo maior. O pior momento da vida de José era, na verdade, o início do cumprimento do seu propósito. Deus pode usar até mesmo as más intenções dos outros para nos levar ao nosso destino. O mal que os irmãos de José planejaram foi o que o levou ao Egito, onde ele cumpriria o plano de Deus. Agora pense na sua vida. E se o que você está enfrentando hoje for apenas uma preparação para algo muito maior? Jó, o homem que manteve a fé em meio à dor. Se existe um exemplo bíblico de sofrimento extremo, esse exemplo é Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, fiel a Deus e próspero. Mas de repente, tudo mudou. Ele perdeu todos os seus bens. Ele perdeu seus filhos. Ele perdeu sua saúde. Ele perdeu o apoio da sua esposa. O que aconteceu com Jó foi tão intenso que até seus amigos começaram a questionar se ele não teria feito algo errado para merecer tudo aquilo. Mas Jó não havia feito nada de errado. O que ele não sabia era que algo estava acontecendo no mundo espiritual que estava além da sua compreensão. Satanás queria provar que a fé de Jó dependia apenas das suas bênçãos. Mas Deus sabia que Jó era fiel independentemente das circunstâncias. Jó chegou ao seu limite. Ele questionou, chorou, se sentiu abandonado. Mas, mesmo em meio à dor, ele não desistiu de Deus. No final, Deus restaurou tudo o que ele havia perdido e lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. Mas a maior recompensa de Jó não foi a restauração material. Foi a revelação que ele teve de quem Deus realmente era. Ele declarou: Antes, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
e Jó 42:5. Isso nos ensina 3 verdades profundas. Nem sempre entenderemos o que Deus está fazendo. Nossa confiança precisa estar nele e não nas circunstâncias. A fidelidade a Deus não deve depender de bênçãos ou perdas. Jó foi provado ao extremo, mas permaneceu fiel. Nos momentos de maior dor, Deus está mais perto do que nunca. Jó achava que Deus estava distante, mas no final percebeu que ele sempre esteve ali. Se você está enfrentando uma fase difícil, a história de Jó nos lembra que o sofrimento nunca é o fim da história. O que aprendemos com José e Jó? As histórias desses 2 homens são diferentes, mas trazem uma lição comum. Os tempos difíceis não significam que Deus nos abandonou. Às vezes, o que parece ser o fim é apenas o começo de algo maior. Deus sempre tem um propósito, mesmo quando não conseguimos enxergar. José precisou passar pela escravidão para chegar ao governo. Jó precisou passar pela dor para conhecer a Deus de verdade. E você? O que Deus pode estar construindo na sua vida através dos desafios que você está enfrentando agora? Lembre-se, sua dor nunca será desperdiçada. Deus está preparando algo extraordinário. O tempo de Deus é perfeito. Vivemos em um mundo acelerado, onde tudo acontece rapidamente. Queremos respostas imediatas, soluções rápidas e mudanças instantâneas. Mas Deus não opera no nosso tempo. Ele age no tempo dele. Uma das maiores dificuldades da fé é esperar o tempo certo de Deus. Quando enfrentamos desafios, queremos que a solução venha logo. Mas, ao olharmos para a Bíblia, percebemos que Deus sempre age na hora exata, nem antes, nem depois. Isso nos ensina uma verdade poderosa. Esperar não é tempo perdido, é tempo de preparação. Nem tudo acontece quando queremos, mas sempre acontece quando precisamos. Muitas vezes, pedimos algo a Deus e sentimos que Ele não está ouvindo, simplesmente porque a resposta não vem na hora que desejamos. Mas será que estamos realmente prontos para receber o que estamos pedindo? Deus não nos dá algo quando queremos. Ele nos dá quando estamos preparados para receber. Um exemplo claro disso está na história de Abraão e Sara. Deus prometeu que Abraão teria um filho e que, através dele, nasceria uma grande nação. Mas os anos passaram e nada aconteceu. A promessa parecia cada vez mais distante. Então, num momento de impaciência, Sara decidiu tentar ajudar Deus, sugerindo que Abraão tivesse um filho com sua serva, Agar. Mas o que parecia ser uma solução rápida acabou trazendo grandes problemas. A promessa de Deus não precisa de atalhos, ela só precisa do tempo certo. E quando Abraão já era velho e Sara não podia mais ter filhos, Deus cumpriu a promessa. Isaque nasceu exatamente no tempo determinado por Deus. Essa história nos ensina 3 verdades importantes. Deus nunca se atrasa. Ele nunca esquece uma promessa. Se ainda não aconteceu, é porque não chegou o tempo certo. O processo da espera nos molda. Esperar é difícil. Queremos entender o motivo da demora. Mas há algo essencial que precisamos aprender. Deus usa a espera para nos preparar. Se você plantar uma semente hoje, não adianta esperar que ela se torne uma árvore amanhã. Existe um processo. Primeiro, a semente precisa estar no solo certo. Depois, ela precisa de tempo para criar raízes. Só então ela cresce e dá frutos. O mesmo acontece conosco. Deus usa o tempo de espera para fortalecer nossas raízes. Se Ele nos desse tudo no momento que queremos, talvez não estivéssemos prontos para administrar. A espera ensina a confiar em Deus e não nas circunstâncias. Nos livra de decisões precipitadas que podem nos afastar do propósito. Nos fortalece para que, quando a promessa chegar, estejamos preparados para vivê-la. Os atrasos de Deus são, na verdade, proteções. Talvez você esteja olhando para a sua vida agora e se perguntando: por que certas coisas ainda não aconteceram? Mas já pensou que Deus pode estar te protegendo de algo que você não consegue ver? Muitas vezes oramos pedindo algo, mas não sabemos o que há por trás daquilo. Já aconteceu de você querer muito alguma coisa e depois de um tempo perceber que, se tivesse acontecido do seu jeito, teria sido um grande erro? Deus vê o que não conseguimos ver. Ele conhece o futuro e sabe exatamente o que é melhor para nós.
A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Isso significa que não precisamos nos desesperar. No tempo certo, Deus abrirá as portas certas. O que fazer enquanto esperamos? Se você está passando por um tempo de espera, aqui estão 3 atitudes que podem transformar esse processo. Não se desespere. O tempo de Deus é perfeito. Se Ele ainda não te deu o que você espera, é porque ainda não é a hora. Aproveite o processo. Deus não quer apenas te dar algo. Ele quer te transformar enquanto você espera. Confie na fidelidade de Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas será no tempo dele e não no seu. Quando Deus age, tudo acontece de forma perfeita. Olhe para a sua vida hoje. Talvez você esteja esperando uma resposta, uma mudança ou um milagre. Mas saiba que Deus já está trabalhando nos bastidores. E quando chegar o momento certo, você vai entender que tudo o que parecia demora, na verdade, era Deus preparando o melhor para você. Por isso, confie. Deus nunca se atrasa, Ele nunca erra e sempre cumpre suas promessas no tempo certo. Depois de tudo que compartilhamos aqui, há uma verdade que você precisa guardar no seu coração. Nada na sua vida acontece por acaso. Cada momento, cada desafio, cada porta aberta ou fechada faz parte de um plano muito maior do que você pode imaginar. Talvez hoje você esteja enfrentando um tempo de incerteza. Talvez existam dúvidas, dores que parecem sem explicação e perguntas ainda sem resposta. Mas saiba disto: Deus nunca te abandonou e Ele jamais deixará de cumprir os planos que tem para a sua vida. O que Ele pede de você hoje? Confiança. Confiar que Ele está no controle. Confiar que até os tempos difíceis fazem parte do processo. Confiar que, no tempo certo, tudo fará sentido. Mas essa confiança começa com uma decisão. Deus não invade a vida de ninguém. Ele bate a porta do seu coração e espera que você a abra. Você está pronto para entregar sua vida ao controle de Deus? Se você sente que precisa confiar mais em Deus, se percebe que chegou o momento de parar de lutar sozinho e se render ao plano dele, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo agora. Essa oração não é um ritual, não são palavras vazias. É um ato de entrega. Se essa é a sua decisão, repita comigo. Senhor Deus, hoje eu reconheço que preciso de Ti. Nem sempre entendo os Teus caminhos, mas escolho confiar que tudo tem um propósito. Entrego minhas incertezas, minhas dores e meus medos em Tuas mãos. Sei que o Senhor está no controle da minha vida e que nada acontece por acaso. Quero viver segundo o Teu plano, confiar no Teu tempo e descansar na certeza de que o Senhor está comigo em cada passo da caminhada. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, escreva nos comentários: eu confio no propósito de Deus. Essa simples atitude pode fortalecer a sua fé e também encorajar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você. E antes de encerrarmos, quero te fazer um último pedido. Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Seu engajamento faz essa palavra alcançar mais vidas e cumprir seu propósito. Lembre-se, Deus está escrevendo sua história e Ele nunca erra. No tempo certo, você entenderá que tudo fazia parte de algo extraordinário. Que Deus te abençoe e até a próxima.